Por que é importante aprender a se comunicar online? Por que é necessário entender os fundamentos das relações públicas digitais? De que vale isso, afinal de contas? Porque é útil? Porque vai servir para você? Então, foram essas e outras perguntas que nós respondemos durante a Masterclass que realizamos ontem online pelo Google Meet e também ao vivo numa live do Instagram que está salva e pode ser vista no meu perfil. Uma Masterclass, uma aula gratuita falando sobre storytelling, sobre copywriting e sobre a importância de desenvolver habilidades de comunicação online. E aí eu falei principalmente da importância disso para os políticos, né? Mas também para você que quer liderar equipes, por exemplo, para você que é chefe de algum setor, de uma empresa privada, você que tem que motivar as pessoas a trabalharem com uma dedicação superior àquela que elas normalmente dedicariam. E motivar pessoas é complicado. Imagine você com uma equipe grande, que você tem que falar com o pessoal tanto presencialmente como através da internet. Como se comunicar de forma eficaz, eficiente. E eu comecei exatamente por aí. Vou aqui fazer um resumo para vocês. É que uma coisa é você falar com o pessoal da sua casa, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, aquelas pessoas que são inferiores a você, aqueles que são superiores a você, mas que já estão acostumados com a sua linguagem. Então nós aprendemos instintivamente a falar, não é? É um aprendizado que ocorre normalmente de forma privada. Então você aprende a falar como se falar fosse algo natural, que acontecesse de qualquer jeito. E acontece, mas acontece como resultado das nossas interações sociais. Só que essa fala que nós aprendemos na infância, ela é uma fala privada. Ela serve para quem já te conhece. E mesmo assim, algumas pessoas têm os seus maiores problemas da vida justamente porque não se comunicam direito no ambiente privado. Usam, muitas vezes, uma linguagem autoritária, como diria Erich Fromm, sem perceberem que estão sendo autoritários. E aí criam situações de conflito e de caos, abre aspas, sendo elas mesmas, fecha aspas. Porque o indivíduo justifica a forma que usa a linguagem, né, para ferir, disparando palavras como forma de agressão, com essa de que é meu jeito, sou eu, é que eu sou desse jeito mesmo. Tudo bem, povo no ambiente privado pode até te aguentar. Mas aí tu vai falar publicamente, manter relações públicas. Por quê? Porque botaram você para fazer isso, você nem gosta. Ou porque você gosta e você quer ocupar um cargo público eletivo, porque por causa do dinheiro, ou por que quer ajudar as pessoas? Então, para chegar lá, tem um processo. E se você não gostar do processo, você não vai gostar de estar lá. Eu já elegi prefeito que no dia que foi eleito estava arrependido de ter sido eleito. Porque é interessante, tem gente que gosta do cargo, da pompa e da circunstância, mas não quer comer os ossos do ofício.
não quer roer os ossos do ofício. E entre os ossos do ofício, por exemplo, de ser funcionário público com cargo eletivo, ou seja, sujeito ao sufrágio, ao voto, à escolha popular, é que você tem que aprender a falar com os outros. E falar de um jeito que as pessoas entendam. Não é do jeito que você quer. Não é do seu jeito. Você tem que falar de um jeito que o maior número de pessoas, independentemente de quem são, só pelo fato de serem inscritas na Justiça Eleitoral como participantes do processo de votação, essas pessoas precisam lhe entender. E é por isso que você tem que desenvolver uma personalidade que fale, né, que se expresse publicamente e que mantenha relações públicas não só eficazes, mas produtivas, que lhe gerem uma boa reputação. Porque online o bicho pega. E foi isso que eu disse ontem na Masterclass. Tem gente que acha que é difícil dar uma entrevista no rádio, na televisão, mas não é não. No rádio e na televisão as regras são claras. A regra, por exemplo, no rádio e na televisão é seguir a legislação das comunicações. Os veículos são concessões públicas, portanto, precisam seguir regras rígidas para que essas concessões públicas não sejam perdidas pelas empresas privadas que as exploram. Porque não são concessões hereditárias, não são concessões infinitas, elas têm prazo, e no fim do prazo, se as determinações legais não estão sendo cumpridas, via de regra, a concessão é interrompida. Dito isso, eu quero dizer que o ambiente online é muito mais perigoso, é muito mais assustador. Tem hater, tem troll, tem pessoas que odeiam o tempo todo e querem destruir sua reputação, e você tem que estar preparado para ser criticado, criticada, ridicularizado, ridicularizada. Você tem que estar preparado, tem que estar preparada para agir à moda de quem não se incomoda com qualquer crítica, qualquer sátira, né? Inclusive, as críticas que mais incomodam não são as justas, né? São as injustas. Dom Helder Câmara, certa vez, numa entrevista, foi perguntado como é que ele fazia para lidar com as pessoas que o criticavam de forma injusta. E ele disse que ele fazia o seguinte: ele agradecia a essas pessoas. O argumento que ele usou, abre aspas, foi o seguinte: em todo lugar que eu chego, as pessoas abrem as portas para mim, me carregam nos braços, me dão as melhores comidas e as melhores bebidas, me tratam de uma maneira assim como se eu fosse um deus, um rei. E obviamente isso afeta a minha humildade. Eu preciso dessas pessoas que me odeiam, que me xingam, que me criticam de forma injusta, para mostrar que eu sou apenas um ser humano, cheio de defeitos, um pecador. E é elas que me trazem para a realidade. Eu acho essa imagem de Dom Helder perfeita para quem não sabe o que é segurar a onda quando estão lhe fazendo críticas injustas. Aproveite essas oportunidades. Essas pessoas, elas estão mostrando a você a face que você quer esconder de todo mundo. E que ela nem é uma síntese do que você é. Mas, repare, todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados, se você é religioso. E essas imperfeições é que nos torna humanos. A perfeição é um atributo que não combina com a humanidade. E se você tem a pretensão de não errar e de ser perfeito,
é bem complicado conviver no ambiente online. Eu falei sobre isso e também sobre a técnica do storytelling, né? Essa coisa de contar uma história dentro de uma linha de tempo, uma história pessoal, uma história envolvente, uma história que cativa, uma história que tem suspense, uma história que tem uma ideia central por trás dela, uma história que emociona, uma história que envolve a audiência no seu discurso, na sua apresentação. As pessoas se conectam com você através das suas histórias. Saiba contá-las. Teste contar histórias e vá aprimorando a técnica, descrevendo os personagens, os ambientes, as relações de força. Quanto mais detalhista e descritivo você for na sua narrativa, melhor ela vai funcionar para vender suas ideias. Falei sobre o copywriting, com essa técnica extraordinária de escrever de forma envolvente, de escrever de forma que as pessoas gostem de ler, com gatilhos emocionais que conduzem o leitor até uma ação que pode ser vote em mim, uma ação que pode ser me apoie nas minhas ideias, uma ação que pode ser venha junto conosco para mudarmos a nossa cidade, para, enfim, essa coisa do copyright, que é uma técnica de linguagem, né, de escrita e de comunicação feita para levar as pessoas, conduzir as pessoas a uma ação. E ela é fundamental no ambiente online, porque você só chama a atenção se você tiver realmente boas histórias para contar online. E você tem que saber para onde vai levar as pessoas, porque se você ficar só de conversinha, as pessoas não vão entender o que é que você quer delas, e você tem que dizer o que quer. E aí vem o CTA, chamada para ação, o que é muito importante. Eu falei sobre isso e falei sobre outras coisas de uma forma mais detalhada na minha aula. Se você quer gratuitamente acessá-la, está disponível na minha bio. Não foi uma aula para vender nada, até quiseram comprar, o rapaz perguntou como é que faz para fazer o curso e tal. Eu digo, não, aí você me procura depois. A aula é grátis, a aula é completa, ela tem informações muito interessantes. Eu, inclusive, disponibilizei para quem entrou no grupo da Masterclass no WhatsApp, eu disponibilizei a apresentação e todo o conteúdo da aula escrito. Não só o que eu falei, mas mais coisas, né? Através de um pequeno e-book que eu editei e disponibilizei gratuitamente também para quem entrou no grupo da Masterclass. Se você quiser acessar isso, está disponível, é só ir na minha bio, entrar no grupo, né, e baixar os arquivos em PDF. Se quiser também manda uma mensagem para mim que eu mando para você, para que você amplie a sua capacidade de comunicação, se interesse por isso, comece a treinar e de repente, se você quiser se aprimorar, se você precisa de um enfoque mais profissional, aí talvez você queira ou não contratar os meus serviços ou de outro profissional, que são muitos que trabalham com isso, que são tão competentes e eficientes quanto eu. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Em breve estará disponível um e-book de Media Training Digital que eu estou preparando. Vai ter um workshop de lançamento. E se você quer saber mais sobre o meu trabalho, procura lá na minha bio, que tem link para o livro, tem link para o curso, tem todas as informações no meu perfil no Instagram, @Arquimedes de Castro. É isso, vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Na segunda-feira eu estou de volta aqui para conversar com vocês.